Bom dia, turma! Tudo bem? E aí, como foi as férias? Deu para descansar um pouquinho? Então vamos lá, voltar à nossa rotina, certo? Me acompanhem lá no livro didático, disciplina de Geografia, na página 30, certo? Hoje é dia 10, então não se esqueçam de pegar o lápis e colocar a data aqui no cantinho. Já deixem ao lado também um marca-texto. Caso seja necessário grifar algo, eu estarei orientando. Vamos lá? Produtos que consumimos em nosso dia a dia. Você já parou para pensar que a fabricação dos produtos que consumimos em nosso dia a dia envolve o trabalho de várias pessoas? Para chegar até o produto final, eles passam por diversas etapas e são utilizados recursos cultivados ou extraídos, ou seja, retirados, da natureza para sua fabricação. A seguir, vamos conhecer um exemplo do processo de produção de um produto. Então, vamos lá. No primeiro quadradinho, número 1, tem o quê? A plantação de trigo, certo? Então, aqui está sendo realizada a colheita por meio do trabalho do agricultor, que utiliza como instrumento de trabalho a colheita durante o plantio. Também é envolvido o trabalho de muitas pessoas. Então, meus amores, depois que o trigo é colhido, nós vamos aqui ao lado para a etapa número 2. Então, o que acontece aqui na etapa número 2? Após colhido, o trigo é transportado para uma indústria, ou seja, para uma fábrica, certo? Que processa o trigo, então ele passa por um tratamento, para quê? Para a fabricação da farinha. Além das máquinas, essa produção também envolve o trabalho de muitas pessoas, certo? E depois vai para a etapa número 3. O que está acontecendo lá nessa imagem? Vamos ver? A indústria alimentícia, ou seja, a indústria de alimentos, compra a farinha de trigo para fabricar o macarrão. Então, esse será, o produto final. Nessa etapa, existem outras máquinas e também o trabalho de muitas pessoas, tanto para a produção da massa, quanto para a embalagem e o transporte. E por fim, lá no número 4, os supermercados e os outros estabelecimentos que fornecem a venda desse produto, que é o macarrão, que comercializam produtos alimentícios, adquirem os pacotes de macarrão e os colocam à venda para os consumidores, que somos nós, certo? Na página 31, nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades econômicas e seus produtos. Então, relembrando, o que são atividades econômicas? São atividades que envolvem a movimentação do quê? A movimentação do dinheiro, certo? Conforme estudamos, por meio do trabalho, as pessoas desenvolvem diferentes atividades econômicas. Todos os dias consumimos produtos e serviços que são o resultado da atividade realizada por pessoas que trabalham tanto no campo quanto na cidade. Essas atividades econômicas são divididas em 3 setores. Então, quais setores são esses? Primário, secundário e terciário. Nós vamos grifar no livro. Nós vamos grifar de essas atividades até terciário. Vou mostrar para vocês como irá ficar. Agora, meus amores, vamos conhecer melhor cada um desses setores, certo? Setor primário. Nesse setor estão as atividades econômicas voltadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, ou seja, a plantação e a colheita, a criação de animais e também o extrativismo, que é o quê? Que é retirar produtos diretamente da natureza, certo? Na imagem que representa o setor primário, nós podemos visualizar o quê? Uma plantação de algodão. Aqui, os agricultores trabalhando na colheita do algodão. Então, elas estão colhendo o algodão. Setor secundário. Nesse setor
estão atividades econômicas voltadas à indústria e à construção civil. Então, são relacionadas à fábrica, à produção e também à construção civil, que é a construção de casas, de prédios, edifícios e assim por diante. Ao lado, nós podemos visualizar, certo, uma fábrica. Aqui são pessoas trabalhando em uma indústria de cabos elétricos. Então, nesse espaço, eles usam matéria-prima e transformam em outra coisa. Então, aqui eles produzem, certo, os cabos elétricos. Depois, no setor terciário, engloba as atividades voltadas ao comércio e à prestação de serviço. Aqui ao lado, nós podemos ver um comércio e os vendedores estão, oferecendo seus produtos. Então, alguns exemplos que se encaixam aqui no setor terciário, que está voltado ao comércio e prestação de serviços, são os supermercados, as lojas, certo? E como prestação de serviços, por exemplo, o advogado, o médico, a enfermeira, o dentista e assim por diante. Então, nós podemos dizer que aqui no setor primário, nós estamos falando o quê? Da matéria-prima, então da primeira coisa. Aqui no setor secundário, nós estamos falando da produção de alguma coisa. Então, utiliza-se essa matéria-prima para transformar ela em outra coisa, que ela será vendida, comercializada lá no setor terciário, certo? Então, todos esses setores, eles estão relacionados, um depende do outro. Na página 32, nós vamos resolver o desafio. Responda as perguntas sobre as diferentes atividades econômicas. Na letra a criação de peixes, a produção de hortaliças e a mineração de ouro são atividades do setor primário? Então, vamos voltar e relembrar o que é o setor primário. O setor primário estão as atividades econômicas voltadas à agricultura, à pecuária e o extrativismo. Aqui nós temos a criação de peixes, que está voltado a quê? A pecuária, não é mesmo? A produção de hortaliças, que é a agricultura, e a mineração do ouro, que é o extrativismo, que está retirando da natureza. Então, essas atividades são do setor primário? Sim, elas são do setor primário. Na letrinha B, uma indústria de automóveis e uma fábrica de queijos fazem parte do setor terciário? Então, aqui, na letrinha B, uma indústria está acontecendo o quê? Está produzindo, certo? Então, produzir alguma coisa faz parte do setor terciário? O setor terciário é o comércio e a prestação de serviços. A indústria se encaixa aqui no setor terciário? Não, certo? Então, na letrinha B, não se encaixa. E na letra C, uma loja de eletrodomésticos e uma pessoa que presta serviços de costura fazem parte do setor secundário? Então, aqui está voltado para o comércio e para a prestação de serviços. Faz parte do setor secundário? Aqui no setor secundário, está relacionado às atividades voltadas para a indústria e a construção civil, que é fazer algo, certo? Construir algo, fabricar. E é o que está acontecendo aqui na letra C? Não. Então, vocês vão colocar a resposta não. Por quê? Porque aqui, na loja de eletrodomésticos e a prestação de serviços, se encaixará lá no setor terciário, que aí sim está voltado para o comércio e prestação de serviços. Tudo bem? Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a agricultura. A agricultura compõe o setor primário. Ela é uma atividade que envolve o trabalho com o cultivo do solo para a produção de alimentos e também de matérias-primas, que serão utilizadas pelas indústrias para a fabricação de outros produtos. Então, vamos grifar? Vamos grifar todo o primeiro parágrafo, ok? Ficará dessa forma, meus amores. Em nosso dia a dia, consumimos diversos produtos que têm sua origem na agricultura, como legumes, verduras, frutas e grãos. Esses alimentos podem ser consumidos sem passar por qualquer processo de transformação, ou seja, em seu estado natural, como frutas e verduras. Então, meus amores, alguns desses alimentos nós consumimos eles sem passar por nenhuma transformação, ou seja, da forma que vem o morango, por exemplo, eu consumo e ele está no seu estado natural. Agora, se eu comprar lá no mercado uma geleia do morango,
aí já não está no seu estado natural, porque ele passou por uma transformação, não é mesmo? Também consumimos alguns alimentos após serem beneficiados, ou seja, que passaram por processos como lavagem, secagem e foram descascados e embalados, como o arroz, o feijão e o trigo. Então, todos esses alimentos que passaram por esse processo, eles vão ser chamados de beneficiados. Só lembrando, meus amores, que esses produtos beneficiados, por exemplo, o arroz, ele não deixou de ser o arroz, ele apenas ficou melhor para o consumo. Então, foi apenas alguns tratamentos para que nós pudéssemos consumir de uma melhor maneira. Já existem produtos naturais que são transformados, aí sim eles serão modificados, geralmente na indústria, e que resultam em outros produtos, como é o caso da cana-de-açúcar, que se transforma em açúcar e em também combustível. E o grão de soja, que se transforma em óleo vegetal. Então, era um produto que foi transformado até ele virar outro produto, ok?